Então eu tenho um quiz bem rapidinho para vocês só levantarem a mão. Inclusive quem está na organização e na fotografia, levante a mão também, por favor. Vocês são cidadãos também. Quem aqui separa o lixo? Ok. O seu nome, por favor, para eu enviar a multa? Não vai falar? Eu sei desenhar, Gabriel. Quem aqui percebe que tem ainda jardim em casa, mesmo que seja uma casa alugada, onde você mora? E aí? É jardim no chão ou em vasinho? Os dois? Bacana. Quem aqui consome alimentos orgânicos? Ou dá preferência para os industrializados? Ai, ai, ai. Quem aqui planta o próprio alimento? Eu tenho uma horta lá em casa. Você não vai. Mas alguém planta o próprio alimento? Mesmo que seja um pezinho de alface? Eu tenho uns temperos lá que nós ganhamos. Opa, eu vou querer muda. Depois a gente conversa. Gente, já fui apresentada. Eu deixo aqui o QR Code para vocês conversarem comigo, caso queiram, no Instagram. E o QR Code também do nosso projeto no YouTube. Ele iniciou agora, mas já eu chego nele. Para vocês conhecerem um pouquinho, minha área de atuação é sempre voltada para vegetação, tanto no meu TCC de paisagismo quanto biologia. Aqui é um pedacinho do meu TCC que eu achei pertinente colocar nessa apresentação. A gente tem uma grande influência dos hormônios no ser humano, influenciado pela natureza. Então a natureza, ela tem essa participação de auxiliar o ser humano a ter hormônios da felicidade. Considerando isso, a gente acaba dobrando o valor que a gente deveria dar para a saúde pública, para a saúde mental. E a gente tem, eu trago aqui um pouquinho de embasamento teórico, por exemplo, Pinto e Leite trazem que a influência dos hormônios no comportamento humano. Salomão traz informações sobre a relação do uso de hormônios e a alteração da autoimagem do indivíduo. Robert, que percebeu que os hormônios do bem-estar podem ser produzidos observando animais ao ar livre. Graff relaciona o bom humor à saúde. E Irineu traz o conceito de natureza terapêutica, uma imersão na natureza. Em contraposição, a gente tem o cortisol. A gente produz ele naturalmente de manhã, sempre ao despertar, ao iniciar aquela tarefa que a gente não considera tão gostosa de fazer. É saudável a gente produzir esse hormônio, mas ele desbalanceado, ele faz mal ao nosso organismo, a gente se sente mais estressado com ele. E Moraes e Batista estudaram esses efeitos do cortisol no comportamento de adolescentes e perceberam que é um biomarcador para identificar os riscos que eles poderiam desenvolver para problemas emocionais e também no comportamento. E como que a gente regula esse cortisol? Tem várias formas. A que eu acho mais pertinente, Santos também traz, que é estar em meio à natureza. Isso reduz o estresse, melhora o humor e também favorece o sentimento de bem-estar. Arquitetas. A gente sabe que a gente tem uma taxa de permeabilidade entre 15% a 30%. Isso quer dizer que qualquer terreno, para quem não é da arquitetura, qualquer terreno vai variar conforme o plano diretor da cidade, do país, enfim. A gente tem um terreno que é naturalmente permeável. O ser humano vai interferir nele e quer construir. Ok. A única coisa que a legislação pede é que tenha 15 a 30% de área permeável. É muito pouco já, né? Mas é muito comum dos nossos avós, um conhecimento mais antigo,
identificar a civilização como concretar. Ah, é mais fácil de limpar, a gente varre ali rapidinho e já tá limpo. Não fica entrando terra dentro de casa. A terra entrando dentro de casa é o nosso menor problema, né? Então, a proposta das pessoas saírem do meio rural para irem para a cidade, qual que era? As pessoas buscarem mais conhecimento, inovarem a tecnologia. Mas aonde que eles estão aplicando esse conhecimento que eles estão adquirindo? A sociedade está cada vez mais estudando e cada vez menos aplicando o que eles estão aprendendo. É exequível uma natureza na cidade? Aqui eu trago duas fotos. Olha o entorno da João Pinheiro, os meandros do rio, as curvinhas do rio. Olhem as montanhas em volta, a mata ciliar, o tanto que era mais abrangente. Conforme foram passando os anos, o rio foi retificado. Isso significa também que ele foi, além da água começar a passar uma maior velocidade, porque ele não tinha aquelas curvas para barrar aquela velocidade, para diminuir ela, ele também foi encurtado. Eles plantaram, vamos plantar árvores na beirada, então, mas concretaram muito perto das raízes. E conforme foram passando os anos, eles foram deixando, vamos deixar de lado as questões políticas, mas eles foram deixando de cuidar. Todos os bens construídos pelo ser humano ou não construídos, eles precisam ser cuidados, concordam? A gente construir uma casa, a gente vai ter que pintar, passar um reboquinho ali de vez em quando, alguma coisa vai soltar da soleira, enfim. A mesma coisa, vegetação, se a gente não poda, se a gente não tira o concreto, já descobrimos que o concreto na raiz vai danificar a planta, vai deixar ela mais fraca, pode ela tombar. Trago esse incômodo para vocês. Estou dando um exemplo da João Pinheiro, mas pensem em qualquer outra área que vocês já viram a árvore inteira ser tirada do local como justificativa porque ela pode cair. Alguém já tirou a casa de vocês porque falaram que ela podia cair? A escolha do fruto das árvores é importante também. Por exemplo, na João Pinheiro, eles não vão colocar um pé de jaca que pode cair na cabeça de alguém. Não é comum colocarem uma jabuticabeira num local que foi colocado para passagem de pedestres, porque as pessoas podem escorregar. E é importante também, vou falar mais para frente dos polinizadores, mas é importante pensar no porte dessas árvores. A gente não planta árvores com um porte muito grande debaixo de fiação. E as árvores que estão na João Pinheiro, elas têm umas raízes que elas são mais rasas, né? Elas sobem mais. Então é normal que elas tenham quebrado a calçada. Isso é resolvível, não precisa tirar, né? E cimentar as raízes também é um problema, porque elas vão acabar tombando depois. A primeira foto que eu trago é mais antiga ainda, é de 2011. Mais uma foto linda de como era João Pinheiro. Aqui a gente vê montanhas em volta, várias árvores, e em volta delas não tem passeio, não foi concretado. Essa segunda foto vocês já devem ter visto em banner na cidade, né? Quem já passou pela João Pinheiro viu em banner. Essa não é uma foto atual, essa é uma foto de 2034. Esse projeto, por exemplo, eu estou fazendo uma análise enquanto paisagista e arquiteta. Eu quero que vocês pensem na política internamente, não estou falando de política aqui. Mas o projeto que eles sonharam é para ser executado em 10 anos. A natureza, ela tem mudanças que são muito graduais. Toda mudança na natureza é gradual. E o ser humano querendo mexer na natureza, no ambiente natural, tem que ser gradual também. Então, as árvores que foram suprimidas de uma vez causaram, eu, cidadã, percebi. Quem caminha naquela pista também deve ter percebido, porque diminuiu muito a quantidade de pessoas que passavam por lá. Mas aumentou muito a temperatura. Essas pequenas árvores ainda não conhecem
termo sombra. Elas ainda estão aqui tentando crescer e vai demorar muito ainda. Algumas árvores que a gente pode usar, a gente conhece a maioria delas. A gente tem elas aqui em Poços. Elas são escolhidas porque a raiz delas é mais profunda. Quer dizer que elas podem, tanto o IP quanto o ipê-mirim, que é menorzinho, também conhecido como ipê de cerrado, jacarandá mimoso, manacá, oiti, quaresmeira, pau-fava, todas elas são espécies nativas e com as raízes profundas. E é importante escolher plantas nativas se você for ter uma planta em casa ou for plantar plantas no seu bairro, no seu jardim, for propor para a prefeitura que plantem em alguma área que está sem sombra, precisam ser plantas nativas, né? A gente tem todo um ecossistema e esse ecossistema, cada vez que a gente mexe, a gente desbalanceia ele. A forma da gente desequilibrar o mínimo possível seria escolher as espécies nativas, os polinizadores já locais vão lá fazer a manutenção daquelas plantas, e as plantas não nativas, elas acabam suprimindo o espaço das que são naturais daqui, podem matar, podem competir por espaço, e provavelmente não vai ter polinizador para elas, né? Mais 2 exemplos. Críticas na cidade que vocês já conhecem. Eu tô falando bastante de Poços porque vocês são daqui. Eu também. Rua São Paulo. Quem é que não gosta de passear na Rua São Paulo? É uma área fresca, é uma área arborizada. A gente sente um bem-estar muito grande nessa rua, né? E é um atrativo também comercial. As pessoas enfeitam pro Natal. Então, por exemplo, uma justificativa da Marechal de não ter árvores na frente, a gente, enquanto arquiteto, quando eu estava estudando, a gente até tentou fazer um abaixo-assinado para ter árvores na Marechal. A minoria aceitou. A maioria dos comerciantes falou que ia prejudicar essa linda fachada que eles têm de loja. Eu, como paisagista, olho essa imagem e penso e fico satisfeita apenas com o céu azul. As pessoas não andam nessa rua porque não tem sombra, é muito quente, não tem nenhum atrativo pra gente ir pra lá. E a gente ainda tem um adendo, né? A gente tá falando do nosso conforto, mas a gente já teve escassez de água. O plantio de árvores, as áreas permeáveis acabam controlando essa escassez de água. Elas recarregam os aquíferos subterrâneos, tem um abastecimento hídrico, melhoram a qualidade da água, evitam as enchentes que a gente tem tido com mais frequência, protegem a infraestrutura urbana, promovem a biodiversidade e a saúde ambiental, e sem contar a qualidade do ar e todos os outros benefícios que vocês estão cabeludos de conhecer. Com isso, a gente percebeu que existia uma demanda de conhecimento. E a gente ainda teve um auxílio da professora Natália. A gente queria fazer um vídeo, um filme, um documentário, uma coisa enorme. Mas a gente não ia assistir, né? Eu também não ia assistir, dá preguiça ficar muito tempo nisso, né? Então a gente pegou vídeos, a gente pegou temas de no máximo 5 minutos. E eu gostaria até que vocês se inscrevessem na página, olhassem esses vídeos. Falando sério, gente, pega o celular. Nesse canal a gente vai tratar de alguns assuntos, por exemplo, não é muito comum a gente fazer compostagem, né? Alguém aqui faz compostagem em casa? Tá perdoado, então. Muito difícil, né? As pessoas às vezes têm uma desorganização. Não vamos vir com a história do tempo, né? O tempo já ficou um argumento muito batido, mas é uma falta de organização, ou então vai ficar cheiro na cozinha, ou então se eu só triturar o lixo orgânico vai sujar meu triturador. O que a planta precisa? Em um dos vídeos eu mostro o básico do básico. A planta precisa de nutriente. Ela consegue sobreviver em ambientes extremos, né? A gente vê bromélia na fiação.
Vocês já viram crescendo aquele matinho fofo na fiação. Então é uma bromélia que simplesmente se adaptou àquele local. Então, a gente pode colocar simplesmente o lixo orgânico, eu mostro nos vídeos, colocar o lixo orgânico, a planta que a gente quer e cobrir. Não precisa ser um vaso, pode ser um recipiente de plástico que você furou. Essas mudas, vou até pegar uma para exemplificar. Um dos objetivos nossos é falar de frutas, de árvores frutíferas. Eu tenho bastante árvore frutífera em casa e todas elas eu plantei em vaso. Esse saquinho, vocês vão reparar que ele tem uns furinhos aqui embaixo, né? Nesses furinhos, eu comecei a analisar e eu desenvolvi uma técnica extremamente fácil. Vocês, quando forem plantar, peguem um vaso grande, uma lixeira, qualquer coisa grande que possível, maior possível. Quando a gente planta sem o saquinho, as raízes vão crescer lindas, maravilhosas, resplandecentes e elas vão ter um susto, porque elas vão bater depois na parede do vaso. E aí a qualidade da planta, ela vai sentir isso, ela vai perder um pouquinho do vigor dela. Quando você já planta dentro do vaso, terra, enfia com o saquinho, esse saquinho, ele não é muito resistente, ele vai se degradar. E esses furinhos vão ser a passagem do que a planta necessita muito. Nossa, eu tô bem aqui, mas eu preciso muito crescer. Ela não vai precisar conversar com vocês, ela vai transpassar esses furinhos e vai crescer delicadamente, toda contida por esse pequeno saquinho, mas vai crescer um pouquinho mais e depois vai perceber que tem mais uma barreira que é o vaso. Então ela vai se sentir... eu tô falando como se ela fosse um ser humano, né? Mas vocês vão perceber que elas são melhores do que a gente. Essa é uma das técnicas que a gente pode plantar em vaso, né? E a professora Natália estava conversando comigo hoje, é uma proposta de um próximo vídeo. Quem é que não tem o costume de plantar, ou já plantou uma vez e depois nunca mais porque matou a plantinha? Gente, isso é comum. A gente às vezes mata as plantinhas até a gente descobrir como cuida, o quanto de luz ela gosta. A plantinha pode morrer, por exemplo, tem as de ciclo mais curto, como a begônia, ela não vai viver o resto da vida. Você não se sinta a pior pessoa do mundo se ela morrer. Apenas plante outra, o vaso vai estar lá disponível. Então, ela vai ter caruncho, ela vai começar a nascer erva daninha junto, o sol vai ficar pobre, ela vai ficar amarelada, ela vai ficar seca. Vocês vão trabalhando isso, né? A gente não precisa deixar de cuidar só porque matou uma ou 10 plantinhas. A gente vai aprendendo com o tempo. Eu espero que esse canal ajude a gente, ajude vocês. Uma forma de entretenimento curto, para vocês fazerem um pouquinho de jardinagem, cuidarem um pouquinho da saúde mental e do nosso planeta. Eu agradeço muito por terem me ouvido. Obrigada.